Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário, público que acompanha esta sessão, o vereador Giló traz uma questão importante na tribuna hoje à noite, que é o ato de nos indignarmos diante de uma injustiça, de uma situação vexatória, humilhante à dignidade da pessoa humana. Às vezes eu fico me perguntando o quanto nós, políticos, representantes do povo, eleitos pelo povo, não conseguimos dar respostas satisfatórias às situações que acontecem no dia a dia de uma cidade como Ribeirão Preto, em outras cidades do país, situações que deveriam ser motivo de indignação coletiva, indignação, não a indignação que leve ao ostracismo, à inércia, mas a indignação que nos movimente para resolver determinadas injustiças que acontecem em Ribeirão Preto, em qualquer cidade deste país. Se nós formos analisarmos historicamente a formação do Estado brasileiro, de todo o aparelho estatal brasileiro, das suas instituições, das suas leis, a gente podia chegar a uma conclusão, uma triste conclusão, de que muitas dos seus aparatos estatais, muitas das instituições, muitas das leis, ao longo da história deste país, considerando período colonial, período do Brasil Império, período do Estado Novo, da Nova República, da Velha República, elas foram feitas para atender interesses dos setores mais privilegiados da sociedade brasileira, relegando a segundo, terceiro plano situações simples e o interesse sempre daquele mais frágil, aquele que não dispõe muitas vezes de um poder de pressão sobre a classe política, sobre o aparato estatal brasileiro, considerando aí o Ministério Público, o Poder Judiciário. Eu faço esse preâmbulo porque me indignou como cidadão, como político, como representante do povo. A imprensa publicou isso, vi poucos comentários, com exceção de alguns jornalistas, de um caso de um senhor aqui, catador de reciclável, que morava, na Vila Carvalho, que foi despejado da sua residência porque estava sem pagar IPTU há algum tempo. Vereador Bebé, vereador Genival. A prefeitura ajuizou a ação, cobrou judicialmente, ele não pagou, obviamente não, porque não quis, porque não teve condições. O imóvel foi a leilão, foi arrematado por um comprador que pediu o despejo deste cidadão, por mais que muitas vezes a própria sociedade e o aparelho estatal não considere pessoas como esse cidadão ribeirão-pretano. Foi preciso uma força policial de 30 policiais militares, que foi arregimentada para cumprir uma ordem de despejo dada pelo Poder Judiciário, do homem que é catador de papel, mora na Vila Carvalho, sobrevive com menos de salário mínimo por mês, e teve-lhe retirado o único bem que ele possuía, que era a casa construída pelas próprias mãos dele. Foi expulso da casa, foi despejado da casa. Ele, como catador reciclado, quando chegou no final da tarde, viu que os teus poucos bens móveis estavam na rua por obra do despejo. Como que é cruel a sociedade brasileira? Como é cruel a sociedade brasileira que consegue despejar um trabalhador que possui o único bem dele, que é um imóvel construído com as suas próprias mãos, porque não pagou o IPTU aqui em Ribeirão Preto. E eu fico pensando, diante desse exemplo, vereador Marcos Papa,
O que acontece quando se trata de interesses dos poderosos aqui na nossa cidade? E aqui cito o exemplo das empresas permissionárias do transporte público de Ribeirão Preto, que eu já falei sobre isso outro dia. Um contrato firmado para execução de obras de melhoria do sistema de transporte, com atrasos de mais de ano em cumprir determinadas obrigações, que deveria por si só ter gerado multas contratuais, e o poder público e o aparelho estatal não consegue agir com a mesma energia, com a mesma truculência contra as empresas permissionárias do que agiu contra o catador de reciclado, o senhor Anselmo Canim, morador aqui da Vila Carvalho. Que aparelho estatal é esse que nós temos? Que poder judiciário é esse? Que Ministério Público é esse? Terminando. Que em vez de propor a mesma energia às empresas permissionárias, vem e propõe um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para dar um fôlego a mais, fôlego esse que não foi dado ao seu Anselmo, que despejou do seu único bem, que era o imóvel. As permissionárias é dado agora, mais uma vez, falo mais uma vez, porque não é o primeiro, possivelmente não deve ser o segundo, e não vai ser o último TAC, que é firmado em benefício dos interesses das permissionárias em Ribeirão Preto, que já diz que são contumazes em descumprir contrato aqui em Ribeirão Preto. Contumazes em descumprir contrato. E vem o Ministério Público, que deveria honrar o nome de Ministério Público, ou então mudar o nome para Ministério Privado, propor um TAC. Eu gostaria até de ver qual que foi os posicionamentos no processo do catador de reciclado, do senhor Anselmo, quais foram os encaminhamentos, qual foi a argumentação jurídica da prefeitura, qual foi a fundamentação do juiz, ao dar uma sentença para colocar fora do seu único patrimônio, que é a residência. Por essas e outras, vereador Giló, acho que o tema da indignação é um tema que devia ser presente na nossa vida como representantes. Não é possível deixar de se indignar com essa situação, onde um trabalhador que constrói a sua casa com as suas próprias mãos, uma casinha lá de 20 metros quadrados, perde a sua casa porque não conseguiu pagar o IPTU, e nós não vimos o Poder Público Municipal oferecer sequer a possibilidade dele estar num conjunto habitacional a ser construído futuramente, enquanto os permissionários de Ribeirão Preto usam e abusam do seu poder econômico para influenciar decisões que lhes são favoráveis no cumprimento de cláusulas contratuais ainda não cumpridas nessa cidade. Oxalá o Poder Judiciário, o Ministério Público, o aparelho burocrático estatal brasileiro esteja um dia a serviço do trabalhador e dos excluídos da nossa sociedade, e não apenas e tão somente defendendo os interesses dos poderosos deste nosso país. Muito obrigado.